Mais inclusão. Saudações, amigo vinte, está no ar o seu programa de eleição das rádios comunitárias que dá voz às pessoas com deficiência. Encontra no programa Mais Inclusão o dia a dia da pessoa com deficiência. Está na vossa companhia Abdurrahman Ibrahim na edição e apresentação. Votos de ótima escuta. Mais inclusão. Mais Inclusão conta com o apoio à produção da Multibuis Rubi Meningue Limitada e da TV Surdo. Nesta edição, amigo vinte, vamos à localidade de Pambara, no distrito de Vilanculo, na província de Inhambane, onde pessoas com deficiência apostam na criação de gado bovino no âmbito do projeto Procava. Desenvolve a notícia o jornalista Manuel Gotini, a partir de Vilanculo. Mais inclusão. No distrito de Vilanculo, existe cerca de 151 mil pessoas com deficiência, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística do Censo de 2017, e deste número, 42 mil são homens com deficiência, onde Jeremias Nguleli e Arnaldo Vilanculo fazem parte desta estatística. Estes vivem no povoado de Pambara, distrito de Vilanculo, na província de Inhambane, onde pessoas com deficiência físico-motora quebram barreiras e, para viverem, apostam na criação de gado bovino. Jeremias Nguleli e Arnaldo Vilanculo são criadores de gado bovino. Eles afirmam que, neste momento, o grande desafio que enfrentam é a falta de um espaço para a pastagem naquela parcela do país. Ademais, estes criadores com deficiência, ainda que o seu desejo é de aumentar o número do seu gado, mas devido aos problemas de aborto precoce, torna uma dificuldade, daí que pedem o apoio do governo, assim como aos de boa fé na alocação de vacinas para estancar a onda de abortos que tem atacado a sua criação. Até neste momento, 3 anos, 5 anos a criar. Mas poderia passar 4 deles. É que tem um problema na minha casa, nos meus gados. E esse problema é de bordes. Todo momento anda-se a fazer bordes. Se há dificuldade que enfrento dia a dia sobre os meus gados. E depois, o lugar para pastar não tenho. Só ando a desarrascar, ando sempre com corda a amarrar dia a dia. Até ali, para mim, é um problema. Nós somos favoráveis, senhor. Se houvesse o meio possível de conseguir um lugar para fazer o cerco, era mais ou menos suficiente. Bom, são os gostos, né? Porque eu, sobre um termo dos gajos, era para eu fazer machamba com ele, aqui em Pambar, na Xian. Agora, depois daquilo ali, comecei a pensar que qual é mais ou menos o meio possível para largar a minha machamba. Pensei então para o quê? Arranjar os gados, né? Para me ajudar nos meus trabalhos todos. São 4 daquele problema. Tenho um bode, mais 3, mas ainda não fez nada, porque eu estou à espera dele. Eu só queria um aumento, porque estou vendo que até além de ser 4, mais ou menos, se eu conseguia mais ou menos 6 ou 7, era mais favorável. Que criador, mas são do meu irmão e falecido, mas tudo do momento está nas minhas mãos. É de muito tempo. Tem de Itália. E o que tem agora é 9. Mas o que tinha, outro está a morrer, outro ele costuma nos vender quando tem qualquer coisa em casa. Tiramos um ali, fazer porque tem uma casa grande. Do meu pai próprio eram 30 e tal. Mas do momento, e a partir de 90, já não vou medir porque sempre às vezes, quem estava frente é o meu irmão, o dono. Vendeu-se e morreu-se. Alguém matar do fora não. O dono próprio que fazíamos assim. E que fez para ser criador, como apanhar a frente do meu irmão. Qual é o motivo que fez até ele criar? Eu peguei nas minhas mãos do meu irmão e consegui fazer o trabalho em cima do meu irmão. Agora que temos agora, ainda não vendemos. Antes sim, do meu irmão. Mas para nós agora ainda não vendemos. Tem fêmea, tem cortes, mas temos 7. E a frente que temos a precisar muito é de ter cortes, o espaço de
passar. Porque espaço que nós temos lugar pequeno, porque está na zona de praia. Mas é uma zona que as pessoas fazem mais samba ali, fazem coisa. Agora, sempre costuma haver um barulho com as pessoas. Mesmo até agora, tem barulho com as pessoas. Já conseguiram identificar um lugar lá na sua zona? Ainda não conseguimos, ainda estamos a fazer ali. Criadores de gado bovino no povoado de Pambara, no distrito de Vilanculo, norte de Inhambane, falando para o programa Mais Inclusão. Manuel Gutini reporta a partir de Vilanculo. Mais inclusão. Depois de ter estado em Vilanculo, agora vamos à capital moçambicana, Maputo, onde vamos conversar com o representante da ONU-SIDA em Moçambique para falar do HIV-SIDA e a deficiência. Mais inclusão. Saudações, amigo ouvinte, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista aqui no seu programa Mais Inclusão das Rádios Comunitárias. Hoje vamos conversar com o representante da ONU-SIDA em Moçambique, Michel Okoku, que vamos falar um pouco em relação ao seu trabalho em Moçambique, virado a esta doença maligna, chamamos a HIV-SIDA, e também vamos conversar em torno do trabalho que tem trabalhado em vários países africanos, já passou em 51 países africanos, não é? Já passou por, aliás, podemos dizer que conhecem toda a África. Para iniciar, como é que tem olhado a área da deficiência nos países que já passou, concretamente na área da HIV? Como é que está a ser abordado o assunto da HIV e a área da deficiência? Primeiro, saudar os ouvintes e agradecer pelo convite que eu recebi para estar aqui hoje com vocês. Para mim é sempre uma alegria partilhar alguns momentos com as pessoas que às vezes são olhadas de cima para baixo, mas que para mim são pessoas com grande coração, que são mesmo melhor do que aquelas que não têm deficiência. Então, infelizmente, temos tido muitos problemas no continente sobre esse aspecto das pessoas em particular, mas nos últimos anos posso dizer que tem melhorado. Muitos países, inclusive Moçambique, têm adotado leis, estratégias para a inclusão dessas pessoas que vivem com deficiência. Mas ainda temos muito que fazer para a população, de modo geral, se acostumar com as terminologias, porque hoje em dia não se diz mais pessoas portadoras de deficiência, está ultrapassado, é mais do que insultuoso. Então, mas temos que educar a população e pouco a pouco vamos chegar lá. Exato, e para o amigo ouvinte, Michel da Côte d'Ivoire, da Costa do Marfim, por isso o português pode não estar flutuante, mas naturalmente já está há muito tempo em Moçambique. Portanto, passou por Angola, um país irmão, falou aqui que ajudou a ANCA, que é a Associação dos Cegos Jampilhupes de Angola. Desta área da deficiência, como é que olha a situação em Angola, comparativamente com Moçambique, no que diz respeito aos direitos das pessoas com deficiência naquele país, irmão? Cada país tem sua especificidade, é difícil comparar, mas eu volto a insistir, você diz bem Côte d'Ivoire. Desde 1985 não se diz mais Costa do Marfim. O nome do país, como o nome de uma pessoa, não se deve mais traduzir. Então estou pedindo aos ouvintes para aprender a pronunciar uma palavra do francês, Côte d'Ivoire. Olha, cada país tem sua realidade, cada país tem feito o esforço máximo para a integração das pessoas que vivem com deficiência e, como diz inicialmente, acredito que estamos no bom caminho. Vocês também têm feito muitos, as pessoas vivendo com deficiência agora estão melhor organizadas em associações, em plataformas,
em grupos de trabalho, diria equipa que fazem advocacias para cada vez mais reconhecer, exigir os seus direitos. Por exemplo, gostei muito durante o Diálogo Nacional organizado pelo CNCS, a Comissão Nacional do Combate à SIDA, em janeiro, as pessoas com deficiência pediram que agora seja incluído nos indicadores também a deficiência, além de ter o sexo, a idade, também inclui a deficiência. Então, esses são os avanços que devemos apreciar e reconhecer e continuar o trabalho de formações, de comunicações. É só assim que vamos conseguir mudar as coisas. No cômputo geral, tirando a parte da deficiência, como é que olha a situação do HIV a nível de África? Está a diminuir, está a aumentar? Como é que estamos? Temos feito muitos esforços, mas ainda há muitos para se fazer. Se você olhar bem a nível mundial, a África está mais em risco, onde a epidemia não tem diminuído como a gente queria, apesar dos esforços feitos. Então, eu diria que continuamos nessa senda dos esforços. Em termos médicos, muitas coisas positivas foram conseguidas. As pessoas vivendo com HIV, há anos atrás, precisavam de muitos comprimidos diariamente, hoje em dia são comprimidos. Então, em termos médicos, está quase resolvido. A pessoa vivendo com HIV só morre quem quiser, porque o tratamento permite a essa pessoa viver muito bem. Então, agora falta os outros aspectos ligados a isso, onde temos que fazer muitos esforços. Temos alguns grupos ainda mais em riscos, trabalhadores dos sexos, homens que fazem sexo com outros homens, transgêneros. Então, vamos continuar a trabalhar nesse sentido para poder botar fora da África essa doença. Exato. Para além dos homens que fazem sexo com os outros homens, trabalhadores do sexo, a situação da pobreza aumenta a situação de vulnerabilidade dos africanos. Falando concretamente de Moçambique, há pessoas que, por exemplo, os medicamentos, os antirretrovirais, neste caso, requer que a pessoa se alimente bem. A pobreza e o HIV estão ligados. E como é que está a situação da pobreza, a situação do HIV, sabendo que essas pessoas têm que se alimentar bem para tomar esses medicamentos? Olha, meu irmão, como acadêmico não vou entrar nessa, porque precisaríamos de dados para fazer esse tipo de afirmações. O que eu posso dizer é que quando você está doente, você precisa tudo para ficar bem. Então, a contribuição da pessoa doente é muito importante. A nível do Moçambique, não são os medicamentos que faltam. O governo tem todos os medicamentos disponíveis. O governo tem feito todo o esforço para colocar o medicamento lá onde é preciso para as pessoas tomar. Agora, imagina só, a questão da pobreza é uma realidade. Não são só as pessoas vivendo com HIV que são pobres. Há pessoas sem essa doença que também são pobres através do continente. Não é só numa situação particular a Moçambique. Então, temos que continuar a fazer esse tipo de trabalho junto com as pessoas vivendo com HIV para dizer que a doença ou a infecção não impede de fazer outras coisas. E as leis permitem isso. Hoje em dia, uma pessoa vivendo com HIV pode trabalhar, deve trabalhar, pode conseguir se alimentar. Temos muitos casos de sucessos para poder se alimentar devidamente e continuar o tratamento. Temos primeiro que pensar em nossa vida, como ficar em vida, como fazer esforço para manter a nossa vida, a nossa saúde e muitas coisas. Algumas pessoas vão ficar chateadas, provavelmente, mas não é só ter um bife, um franguinho, quer comer bem. Eu estou falando, a minha melhor comida é feijão com batata doce. Você vê que estou bem.
Bom, isso não quer dizer que todo mundo deve comer feijão e batata doce, mas a minha mensagem para as pessoas vivendo é que tenho que pensar em como manter uma vida saudável. Isso é importante, mas não deixar de tomar os medicamentos, não abandonar o tratamento, ir atrás, porque você viu o progresso da medicina. Hoje em dia, alguém que toma os medicamentos com regularidade chega àquilo que se chama de carga viral supressa. A partir desse momento você não transmite mais a infecção. Isso não é ser curada, mas é como se você já despachou ou venceu a doença. Até conseguimos encontrar um medicamento de cura, temos que usar aquilo que existe no momento e usar isso de maneira apropriada para a gente continuar vivendo bem. Mesmo para terminar para a nossa conversa, a UNICID em Moçambique, qual é o papel, quais são as atividades da UNICID em Moçambique viradas mesmo ao HIV-Sida? Não, a UNICID apoia, basicamente, trabalha, eu diria, com o CNCS, a Comissão Nacional de Combate à SIDA, trabalha com o Ministério da Saúde, particularmente o Departamento de HIV, SIDA e outras infecções, e temos que reconhecer que é esse tipo de contributo que temos dado. Do outro lado, trabalhamos também muito com as organizações da sociedade civil, porque o governo faz sua parte, o Estado faz sua parte, as organizações da sociedade civil também têm que fazer sua parte. No mundo inteiro há um reconhecimento que sem o trabalho das organizações da sociedade civil não podemos vencer essa luta. Então trabalhamos muito com a PLASOG, que é a plataforma das organizações da sociedade civil, e trabalhamos com organizações como a TV Surdo, a partir de agora, para poder fazer chegar a informação a todos os cantinhos do país, para dizer que a HIV-Sida ainda é uma realidade no continente africano, que para a HIV-Sida existe um tratamento apropriado, que para a pessoa infectada por HIV-Sida, tomando a medicação apropriada de maneira regular, pode chegar a carga viral supressa. Para a pessoa vivendo com HIV-Sida, tendo uma vida equilibrada, vai viver, pode chegar a viver muito mais do que qualquer outra pessoa. Então, são essas informações que temos que levar à população e, ao mesmo tempo, dizer à população que o estigma e a discriminação não é a via. O estigma e a discriminação afastam as pessoas do tratamento. O estigma e a discriminação afastam as pessoas dos hospitais. O estigma e a discriminação fazem com que as pessoas, tanto com deficiência ou vivendo com o vírus do HIV, ficam lá presos em casa a morrer. E a nossa sociedade africana não é assim feita. A nossa sociedade africana é uma sociedade de solidariedade, uma sociedade que estende a mão a todos, uma sociedade acolhedora, e temos que voltar às nossas raízes e viver como manda os nossos ancestrais. Merci beaucoup, Mr. Michel. Foi assim que nós conversamos com o representante da UNICID em Moçambique, Michel, que falou sobretudo do combate ao HIV a nível do continente. É preciso que haja valorização, não é? E também que as pessoas não abandonem o tratamento, que é muito importante que o nosso dia a dia, aliás, melhora também a vida das pessoas vivendo com HIV-Sida. Para si, caro ouvinte que esteve em nossa sintonia, saudações. Mais inclusão.
Depois de ter falado em relação ao HIV-Sida, no que diz respeito à semana alusiva a esta doença, agora é a vez da jornalista Edna Kumbana para conhecer a história da Verônica, cantora, empreendedora e desportista. Boa escuta. Mais inclusão. Saudações, estimados ouvintes do seu e o nosso programa radiofônico Mais Inclusão, na vossa companhia Edna Kumbana, e hoje estamos no bairro de Intavela, na cidade de Matola, província de Maputo, para conversar com uma senhora lutadora, grande mulher, Verônica de Fátima Munguambe. Muito obrigado pela recepção, para partilhar a sua vida para nossos ouvintes. Quando a senhora Verônica nasceu? Eu nasci no dia 1 de setembro de 1970. Como é que foi a sua infância? A minha infância foi um pouco difícil. Porque eu nasci sem deficiência, mas já aos 3 anos fiquei com deficiência. Então, não consegui entrar na escola com 6 ou 7 anos. Naqueles tempos era com 7 anos que o aluno começava a estudar. Então eu comecei com 9 anos. Tudo isso já com minha insistência. Insisti os meus pais a pedir que eu quero ir na escola. Então os meus pais a me dificultar que não, como é que há de ir? Isso já na parte da minha mãe. Como é que irás na escola? Porque é longe, há calor, vais queimar com calor. É um tempo que não tinha nem cadeira de roda, nem tinha transporte, não tinha nada. Era só andar só do jeito como você anda, né? Como a sua deficiência permite. Então, o meu pai nesse dia decidiu, falou com minha mãe, disse não. Como ela diz que quer ir na escola, vamos lá deixar ela ir na escola. Então eu comecei a ir na escola com 9 anos. Então, fui à escola até sair. Era primária, a 4ª classe daquele tempo era ensino primário. Então, era primária, saí já com 14 anos lá. Então, comecei a estudar a 5ª classe, que nós dizíamos que era ensino secundário, já com 15 anos, na escola secundária de Bagamoyo. Então, é lá onde teve muita grande dificuldade, porque quando passei a 4ª classe, o diretor da escola onde eu estudava, que era a escola primária de Congolode, lá na Santa Maria. Então, o diretor daquela escola falou com minha mãe, com meu pai, para me transferir para ir no internato de Matutuí. Então, quando estiveram naquele processo de me transferir, fazer todas as transferências para eu ir estudar lá no internato, houve uma tragédia lá. Naquela guerra dos 16 anos, houve uma tragédia lá, que não dava para eu ir para lá, porque ficamos com medo, por causa daquela guerra mesmo. Então, isso me limitou os meus estudos, os desejos dos meus pais. Me limitou muito isso, porque eu, estudando lá, sentado no mesmo lugar, eu seria alguém. Eu nem sei onde eu estaria neste momento, mas tudo se estragou ali. Para começar de novo a andar de gatinhava para Bagamoyo. E quando chegava na escola, eu chegava lá suja, cansada, não me entrava nada na escola. E o meu pai também gazetava no serviço dele. Ele era biscateiro, gazetava para vir me pôr no colo, para me levar para casa todos os dias. Então, essa foi a minha rotina de estudar. Então, estudei, desanimei. Porque, na verdade, era dificuldade em cima de dificuldade. Pronto, parei de estudar, mas com o meu coração a doer, porque eu desejava de ser aquilo, mais aquilo, não sei o que, muita coisa por aí. E pronto, fiquei assim. Então, vim continuar a estudar. Agora estou no ensino básico, né? O meu grande desejo é de estudar até ultimar. Porque eu, na verdade, tenho sonhos de ser alguém com nome. Quero ter título do meu nome por causa dos estudos. Então, quero estudar e quero me formar. Quero ser juíza,
ou advogada. O meu desejo é de fazer direito. Quando começou o seu negócio de fabrico de panelas? O negócio de fabrico de panelas comecei em 1994. Como e onde a senhora aprendeu? O negócio aprendi aqui em casa mesmo com minha mãe, porque este foi um negócio fundado com minha mãe. Então daí me enfiei no negócio. Quais são os resultados que tem obtido? Bem, os resultados eram normais. Só que, pronto, como nós nunca tivemos nossos fundos, dependíamos das encomendas, isso dificultou um pouco o negócio, que até agora foi abaixo. Para além desta atividade, é sabido que a senhora Verônica é artista musical. Quando começou a sua paixão pela música? A paixão pela música comecei quase ainda pequena, né? Na infância, por cantar músicas da igreja. Então, pronto, comecei na minha infância. Só que em 2015 e 2016 teve oportunidade de gravar algumas músicas. Por isso nem cheguei de lançar as músicas, porque não era música com qualidade, porque não tinha condições de ir gravar num estúdio com qualidade. Que estilo de música a senhora faz? Marabenta. Qual é a música mais ouvida? A música mais ouvida, onde tocavam muito as minhas músicas, era Tibucuta Maquembe. Quais são os desafios que a nossa artista tem enfrentado na sua carreira? Bem, o desafio foi essa mesmo, de não poder lançar a música para ser conhecida, né? Porque mesmo esse toque que estou a referir são aqueles que puderam ter os meus discos da minha música. Na Rádio Voz Pop também teve a oportunidade de ir entregar alguns discos para tocarem, e que tocaram por um tempo e até agora não, porque foi uma coisa que não foi lançada, né? Eu também, por ver de que era música sem qualidade, não teve muita força de lançar as músicas. Quais são as perspectivas para o ano que vem, sendo que estamos nos últimos meses do ano? Bem, para o ano que vem, as expectativas minhas é de melhorar tudo, na qualidade dos meus desejos serem realizados. Continuar um pouco com a música, ver como é que posso fazer. E, na cerca dos estudos, gostaria mesmo de continuar a estudar e me formar até chegar ao topo. Recordar ao amigo ouvinte, a senhora Verônica é uma mulher com deficiência física motora. Ela tem participado em desporto e corre no seu triciclo, onde já ganhou vários prêmios a nível da cidade do Maputo. Qual é a prova que mais lhe marcou desde que participa nas corridas? Nas corridas participo desde 2013. Mas a prova que me marca muito até agora é a corrida que eu fico em primeiro lugar. É essa que me emociona muito. Tem um exemplo de uma das corridas que a senhora ganhou o primeiro lugar? Exemplo, a corrida da FAMOD, que é do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, dia 3 de dezembro. Sempre ganho o primeiro lugar. Senhora Verônica, pode deixar uma mensagem para a nossa juventude, mulher com deficiência e os demais que desistem dos seus sonhos por causa das suas condições físicas? Bem, isso é um erro. A pessoa com deficiência não deve desistir dos seus sonhos, porque isso é a pessoa se discriminar por si mesmo, se limitar por si mesmo, dizer que isto eu não posso fazer, não posso tentar fazer porque não hei de conseguir, porque eu sou assim. Isso não deve ser. A pessoa com deficiência é uma pessoa completamente 100% na mente, né? Com capacidades de pensar 100%. A pessoa com deficiência tem cabeça para pensar. A pessoa com deficiência tem coração para desejar, tem boca para falar, tem olhos para ver o que é bom e o que não é bom. E analisar essas coisas. Então, nós, pessoas com deficiência, não podemos desistir dos nossos sonhos. Temos que correr atrás dos nossos sonhos. É por isso que nós imploramos que haja inclusão social. Por quê? Porque nós sabemos que nós também somos pessoas como outra pessoa que está completa. Quando a pessoa com deficiência diz que eu não posso fazer isto mais aqui,
primeiro tem que analisar o que acontece em todo mundo, né? Porque tem pessoas que não são deficientes, que não têm deficiência, que luta e depois não consegue alguma coisa. É a mesma coisa conosco, né? Nós podemos lutar, não conseguir. E que também podemos lutar e conseguir. A vida acontece assim. A pessoa com deficiência tem que seguir as batalhas, seguir toda a jornada até conseguir ter uma vitória. Assim termina a nossa entrevista. Agradecer a si, Verônica de Fátima, pelo espaço que nos deu. Esta entrevista foi apresentada por mim, Edna Kumban. Até numa próxima oportunidade. Saudações. Mais inclusão. Nos momentos finais do seu programa favorito, Mais Inclusão, mas antes vamos ao dicionário inclusivo. Dicionário inclusivo. Saudações, estimado ouvinte, seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender como tratar uma pessoa com mobilidade reduzida ou usuário de cadeira de rodas. Como chamaria uma pessoa nesta condição? Eu penso que devamos tratar como portador de deficiência, porque independentemente da forma como a pessoa possa receber essa informação, a pessoa tem alguma deficiência, né? Então eu penso que essa é a forma correta de tratarmos pessoas com essa necessidade especial. Do meu ponto de vista, eu acho que devemos tratar por cadeirante, porque com mobilidade para se locomover, então acho que o termo deficiente é um pouco pesado. Eu acredito que o correto seja portador de deficiência. Por quê? Bom, eu acho que chamar alguém de cadeirante ou deficiente são dois termos pejorativos que reduzem a pessoa, né? Eu acredito que baixam a autoestima. Agora, dizer portadora de deficiência ou a pessoa com deficiência, acredito que sejam termos corretos. A palavra certa é pessoa com deficiência. Um portador, em algum dia, pode entender deixar o que porta, como, por exemplo, o bilhete de identidade. Em relação à deficiência, uma pessoa vive com ela. Assim se trata pessoa com deficiência. Até a próxima edição. Mais inclusão. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube. Pode seguir-nos, para tal só tem que escrever Mais Inclusão. Faça a subscrição e ajuda-nos a crescer. O seu e o nosso programa Mais Inclusão chega ao fim. Estive na vossa companhia, Abdurrahman Ibrahim, na edição e apresentação. Obrigado pela audiência. Mais Inclusão contou com o apoio à produção da Motopuís Rubi Mining Limitada e da TV Surdo. Até a próxima edição. Mais Inclusão.